eu dos invites que tenho aqui, parece-me que está toda a gente. Penso que sim, estamos todos. Okay. Eu vou gravar a sessão, se não se importarem, para depois também vos poder enviar, caso queiram rever alguma parte. Se houver alguma coisa contra, digam. Não, então, não. Pronto. Vou só cortar aqui o som dos micros, que é para não atrapalhar na gravação. Ok, então eu vou começar aqui na parte dos users e dos profiles. Em termos de users, não sei se vão querer acrescentar mais algum, mas também já sabem como fazer. Enquanto à parte das permissões dos grupos, nós mantivemos o que já tínhamos, ou seja, só esperar aqui um bocadinho que isto se abra. Temos esta dos utilizadores que tinha sido criada para o módulo aduaneiro, ou seja, que só tem permissões para o módulo aduaneiro, nada mais. Depois temos o do terminal, isto demora aqui um bocadinho a passar de uns para os outros, que tem acesso às funções do terminal, depois já chegaremos lá. Depois existe aqui um que é desenvolvedor que não interessa e que não está associado a ninguém. E por fim existe o de administrador do sistema, que vai ter acesso basicamente a tudo. O que eu propunha aqui, e porque, como o António disse, existem ínfimas opções de criar grupos. Eu não sei quem é que vai fazer agora os testes, se é o Everton, se é o Everton e mais alguém, mas o que eu propunha era associávamos este perfil administrador a quem fosse fazer os testes esta semana, e depois, ao utilizarem, iam perceber quais é que eram as funções daqui que iam usar, e então iam anotando isso para depois podermos começar a criar grupos mais filtrados. Não sei se concordam com esta ideia. É a ideia mais fácil de implementar, mas não nos vai permitir esta semana perceber que tipos de permissões um utilizador pode ter, ou um utilizador de terminal pode ter. Certo. O que eu queria evitar aqui era, eu podia criar aqui um grupo com pouquíssimas restrições. O que ia acontecer é que depois o Everton, ou quem estivesse a testar, ia toda a semana ter que me enviar e-mails ou ligar-me a dizer, olha, como é que eu faço isto, como é que faço aquilo, e é tudo uma questão de permissões e de dar permissões. Também podemos optar por aí, e eu crio aqui um grupo mais restrito. Não tem problema. A minha ideia inicial tinha sido dar permissões totais, irem anotando quais é que eram aqui os menus que iam utilizando, e depois, a partir daí, criávamos então os grupos. Mas posso criar um grupo restrito, totalmente restrito. Mas as permissões estão ao nível dos menus, de funcionalidades, misto, ou seja, Sim, é fácil de perceber perante portanto, algo que não aparece, qual é a permissão que é necessário adicionar. Sim, basicamente, agora estou a mostrar aqui nestes utilizadores, mas era ir ao perfil que quiséssemos. Mas basicamente temos sempre aqui o nome temos qual é que é a funcionalidade que cada uma das linhas está a dar permissões. Depois podemos dizer se apenas está visível, ou seja, se pode apenas ver, se pode inserir, atualizar, apagar. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui a questão dos artigos. É possível, este user pode ver, pode inseri-los, pode atualizá-los e pode apagá-los. Sim, eu percebo isso. A minha questão é, perante alguma coisa que queremos dar ou tirar, Sim. e é fácil identificar essa coluna da funcionalidade com o botão, ou com o menu, ou com o que seja do iPic. Normalmente o nome é igual, o que está no menu ao que está aqui. Por norma, pode haver aqui alguma exceção. Ou seja,
aqui é um exemplo qualquer. Temos os terceiros, temos os artigos, temos aqui o lote, temos os proprietários, que são assim nomes fáceis de decorar. Se viermos aqui, temos os proprietários, terceiros, artigos, lotes, ou seja, por aqui, por este nome que aparece aqui, conseguimos ir lá e dar ou tirar permissões. Ok, então se calhar o melhor, nós seguimos sempre o princípio do privilégio mínimo. Sim, eu sei. Portanto, o melhor é seguirmos esse princípio, ou seja, criar para o Everton as permissões que forem necessárias. Deixei de ouvir, António. O perfil poderá não ser esse, mas depois também ajustamos. A questão é também aprendermos um bocadinho a lidar com as permissões, e isto também passa por, se calhar, termos dificuldades e resolvermos essas dificuldades. E o princípio do privilégio mínimo passa também por aí. Ok, então eu vou criar depois da sessão, já crio um novo perfil e atribuo ao Everton. Depois, a questão vai ser, para atualizarem o perfil, tem que ser com um perfil de administrador, porque eu não vou dar ao Everton o acesso a esse menu. Sim. Pronto. Continuando e entrando aqui mais na parte do WMS em si, nós já aqui desenhámos o armazém do Porto. Isto, entretanto, bloqueou. O que está aí, estamos a trabalhar no servidor nosso ou é um testes? Não, é no vosso, é no vosso. Diretamente no nosso? Exatamente, sim. Isto está aqui preso, não estou a perceber porquê. Ok, continuando. Estava a dizer que já criámos aqui o armazém do Porto, que é o VPO, ok? Mantivemos aqui o armazém do módulo aduaneiro, que era para, assim, de certa forma estamos a separar as coisas, não sei se era o vosso objetivo, ou se querem apenas ter o armazém do Porto e de Lisboa. Sim, então Sim, eles têm agora já áreas estou. fisicamente limitadas, portanto podem ser diferentes. O que se calhar Ok, fazia sentido era criar o armazém aduaneiro VPO e o ok, armazém aduaneiro, porque também vamos depois transferir a lógica para o nosso armazém do Sul. certo. Só estou aqui a apontar. Ok.
Mas pronto, este já está criado. Se quiserem chegar aqui e editar, podem acrescentar aqui VPO à frente do nome, ok? Ok. Isto não tem problema nenhum depois com dados já introduzidos? Não. Se quiserem criar no novo, fazem novo. Ele automaticamente vai atribuir o código seguinte, não é editável. Damos-lhe o nome que queremos e dizemos qual é que é os cais de entrada e de saída. Que teríamos que, nesse caso, criar novos, porque estes serão os cais seriam os cais do VPO, do armazém aduaneiro do VPO. Pronto, aqui já temos o VPO, que não demos cais de entrada e de saída, porque existem múltiplos, acho que eram 10, não estou em erro. E isso leva-nos aqui ao nosso designer, em que já temos aqui o armazém VPO todo ele desenhado. Eu segui lá o Excel e o layout que tínhamos. Depois, se calhar, eu pedi ao Everton, que foi quem me enviou isso, para verificar se corresponde. Como é que nós podemos ver? Aqui em baixo temos os cais, que são os 10 cais. Este aqui é o espaço do chão, digamos que é aquele espaço onde, quando não há tempo, ou que depositam o material. Na altura eu falei com o Everton sobre isso, o que é que era este espaço, o que é que ele significava. E depois aqui então temos as estantes, digamos assim. Clicando nelas, do lado direito do rato podemos ir aos detalhes. Agora isto parece assim meio desconfigurado por causa das alturas de cada uma delas, e estas linhas aqui ao meio seria, digamos, que a estante em si, e os quadrados é cada um dos espaços de arrumação. No vosso Excel, começam sempre por nível 0, aqui começa sempre por nível 1, ok? Há esta diferença aqui. Antigamente o software permitia começar do nível 0, neste momento só permite do 1 e nós não conseguimos alterar isso. Também não percebemos porquê, mas... Ok, o chão passa a ser 1 então. Exatamente. E então isto é VPO, que é Porto, a estante A, ou corredor A, nível 0, coluna 01, nível 01 e por aí fora sempre, ok? É coluna 01, nível 02, coluna 01, nível 03, por aí fora. E neste caso vem até ao 11, coluna 11, nível 01. Sim. Estas linhas horizontais são o quê? Como? Não percebi. As linhas horizontais desse diagrama, o que é que representam? Sim, era o que eu estava a dizer. Por defeito, isto já vem com uma certa altura. Quando criamos, isto cria automaticamente esta estrutura. Nós dizemos quantas colunas, quantos níveis é que tem, e ele automaticamente vai criar a estante inteira, digamos assim. E eu depois fui alterar consoante as alturas de cada um dos espaços, fui alterar na base de dados ele não e ele não retifica. ajusta. E ele não ajustou. Mas é possível ajustar. Posso depois tentar ajustar isto. Ok? Se for possível. Só que é preciso ver qual é que é sempre a maior por cada uma delas e ir ajustar à base de dados isto. Mas eu depois tento fazer isso. Mas, ou seja, é mais visual que outra coisa. Em termos de utilização, não terão qualquer problema com isto. Certo. Nós depois conseguimos ter visualmente com cores ou assim perceber as localizações preenchidas e as livres. Gabriel, consegues-me ajudar nessa pergunta? Sim, no armazém há aí uma opção que é esse é o designer, mas tens aí o visualizar. O visualizar é exatamente isso. Tens que alterar o armazém. Se clicares aí numa estante, sim. Pronto, ele aqui vai ter cores. Ok. Ele neste momento está a processar um bocadinho, ele já vai pintar. Ele está a olhar para todas as localizações, tens que esperar um bocadinho. Sim. Eu não sei, sim, já está vazio, já está. Diz store vazio. É store vazio. Sim, tem aqui uma legenda em baixo. Sim. Pronto.
Digamos que o layout não se precisam de preocupar, é mais verificar se está tudo correto, consoante aquele Excel. Eu penso que sim, validei várias vezes, mas pode ter escapado alguma coisa. É uma coisa também que a impressão das etiquetas também pode ser feita a partir daqui, ou seja, vocês podem imprimir para o corredor total as etiquetas aqui. Uhum. Quando ele tem ali a opção imprimir etiqueta, ele vai perguntar qual é o layout da etiqueta e imprime para todo o corredor, para todas as localizações. Não dizes que não, senão vais mandar aí. Sim, eu não vou fazer, era só estar para Mas mostrar. podes fazer para uma só para vermos. Faz só para aquela VPO, do chão. Ok. Portanto, ele vai perguntar o full layout da etiqueta. Aqui. Pronto, e neste momento depois ficou impresso. Iria imprimir. Ainda tirar a impressora lá em cima agora. Ou seja, o sistema guarda a última impressora que escolheram, portanto, a partir do momento ele vai mandar sempre para aquela impressora. Por isso é que a questão que está lá em cima da impressora é importante. Se vocês quiserem, tem que instalar as impressoras aí. Bom, agora convém instalar uma das impressoras, um dos modelos, ou pode instalar todos, não é? E testar as impressões de etiquetas com cada um deles. Para validar se o layout que nós fizemos está ok, não é? Certo. As impressoras que aparecem aí são as instaladas no Windows. São instaladas no Windows, sim. Sim, no fundo é o PDF, é um fecheiro de texto e é o XPS. Pois, devem ser a gestão por defeito. Sim, isto nem são bem impressoras, é documentos, basicamente. Isto vai criar só os documentos. As impressoras virtuais. Sim, exatamente. Pronto, avançando aqui, depois temos aqui os grupos lógicos que vai responder à vossa questão das organizações e como é que podem garantir que uma palete não vai para um espaço que é para coisas mais pequenas, caixas ou produtos isolados. E então nós temos aqui o grupo lógico RPAL, que só vai receber do tipo paletes, e temos o RSMP, que é para caixas e objetos mais pequenos. Eu já criei esta divisão toda, ou seja, as localizações. Como é que é isto? Este das paletes é sempre os níveis superiores, ou seja, nível 2, 3, 4, alguns 5. Penso que ainda há alguns também há o 6. Neste aqui estava a reparar que fiz aqui uma coisa mal, mas depois já venho cá corrigir. Ele ficou com todos, tenho que os retirar, porque só deveriam de ficar os de nível 1, que é o chão. Isto vai nos levar aqui às estratégias de arrumação, que está. Entrar na estratégia de arrumação, em que criamos aqui uma estratégia de arrumação para paletes, ok? Vou só aqui editar, em que definimos que a classificação do artigo é A, dizemos qual é que é o grupo lógico das arrumações, neste caso podíamos escolher se era de paletes ou se era RSMP, e também podemos, havia uma das questões que o Everton me tinha colocado, também podemos dizer que para este grupo lógico só queremos ter do proprietário XYZ, ou neste caso da NewFit, que foi o terceiro que eu adicionei aqui. Okay? Mas depois isto vai sugerir localizações de arrumação, vocês têm que sempre fazer a validação, ok? O software dá só sugestões, não podem dar como garantido que é a solução ideal, ele apenas dá a sugestão, ok? Ok. João, uma questão. Eu estou a ver que na lista de proprietários estão misturados os proprietários aduaneiros
e também aqueles que foram criados para esta formação. É possível segmentar os proprietários por armazém? Ou seja, cada armazém só ter alguns proprietários? Por armazém não é possível. A lista vai crescer muito por causa dos proprietários aduaneiros vão... Sim, mas podem chegar aqui e escrever, por exemplo, o new fit. Filtrar, ok. Exato, isto tem sempre o filtro. Ok. Se souberem quem é que é o proprietário, mas em princípio se estão a tratar daquele... O proprietário ou o cliente, se sabem quem é que é o cliente, portanto conseguem filtrar por ali. Pronto, aqui as estratégias de arrumação vão nos levar aqui depois aos artigos e depois eu já vou explicar como é que se cria um artigo, mas no armazenamento e expedição do artigo nós conseguimos primeiro dar-lhe um critério, A, B ou C, que vai de encontro aqui a esta classificação do artigo, ok? E também conseguimos dizer qual é que é o critério de arrumação que nós queremos. Nós tínhamos criado... Desculpa, aqui... João. Sim. Posso? Sim, se nós não soubermos para já a classificação do artigo, damos um à sorte, como é que... Porque eu presumo que a classificação ABC tem a ver com o nível de rotatividade, ou seja, se é um artigo que sai muito ou menos. Se nós não tivermos bem uma noção do artigo onde devemos, se ele é A, B ou C, como é que devemos... Não colocam. Ou seja, exato, aqui podem não ter aqui nada. Agora iria eliminar o registro total, mas basicamente onde eu coloquei aqui o A, podiam deixar assim em branco. Chegavam aqui, escolhiam outra coisa qualquer, neste caso só temos duas opções, e ficava assim a linha apenas com o grupo lógico de localizações. Ok. O software depois faz uma análise ABC, certo? Como? Não percebi? O IP depois faz-nos uma análise ABC ao fim de algum tempo. Sim, tem uma ferramenta para fazer calcular o ABC. Ok, ótimo. Ali nas ferramentas, eu não sei se é aqui neste menu, vê lá nas ferramentas, João. Deve ser nas entradas. Ou no armazém ou nas entradas. É umas ferramentas que tem aí. Armazém, vê lá, armazém. Deve ser o desempenho, não? Não. Vê lá nas entradas. Lá nas entradas ou nas saídas, sei que há aí uma opção. Não é nas tabelas, é nas ferramentas. Olha lá, saídas. Faz lá, pesquisa lá em cima. Ou no botão do lado direito. ABC. Escreve análise. Será que não está aí a opção? Pois pode não ter permissões. Mas eu sei que tem. Deixa-me só abrir aqui a minha instância de iPixel. Eu já encontrei isso e depois já vos digo. Ok. Continuando aqui a lógica, se não tivermos atribuído aqui uma classificação do artigo, A, B ou C, aqui também não vamos pôr nada. Temos esta opção em vazio. Ok? E depois no critério, podemos definir aqui o critério de RPAL e quando chega este artigo ao armazém, o IP que vai procurar primeiro arrumar nos sítios que têm este grupo de arrumação, ok? Ok. Se não tiver nada, se o critério estiver assim como está agora em vazio, ele vai procurar um espaço qualquer e vai atribuir ou vai sugerir aquele espaço, ok? Porque é sempre sugestões, nunca é obrigatório arrumarmos naquele sítio. Ok. Só aqui fechar isto para avançarmos. Então a parte da criação. João, mais uma questão. Como é que dentro da mesma zona de arrumação, ou caso não exista nenhuma dentro do armazém todo, como é que o IP vai selecionar entre as localizações livres? Qual é o critério? Ou seja, se não houver uma arrumação?
ou existindo, portanto, independentemente dos critérios de arrumação, é muito natural que existam várias localizações livres dentro do mesmo critério. Exatamente. O Epic tem um critério objetivo de prioridade ou de desempate? Não, lá está, ele vai procurar e vai sugerir as localizações que estão disponíveis. Mas é por ordem alfabética, acho eu. É a primeira, dentro do grupo dos disponíveis, acho que é por ordem alfabética. Alfabética, ok. E vai primeiro à coluna ou primeiro à altura? Depende de como nós geramos o código de localização. Ou seja, se ordenarmos as localizações alfabeticamente, tem a ver com isso. Certo, portanto, no caso, como está configurado, vai primeiro à coluna e depois em altura, não é? Exatamente, sim. Vai primeiro à coluna e depois à altura. Preenche em profundidade e depois em altura. Sim, sim. É possível mudar isso? É possível... lá está, como podemos dar um critério, podemos criar um critério de desempate também, ou não? Não sei se... Ou ele vai fazer sempre por alfabeticamente? Eu acho que é sempre por alfabeticamente. Ok. Ok, então continuando aqui na parte dos artigos. Eu até vou começar na parte dos clientes e proprietários, que é para depois perceber aqui o resto da lógica. Então, neste momento, vamos ter que criar os terceiros. E eu, apenas daqueles 3, Everton, criei apenas o NeoFit para deixar os outros 2, que assim permite que vocês treinem e percebam toda a lógica, ok? E se tiverem dificuldade, então eu ajudo. Eu dei agora este código, NF001, e o contribuinte também foi random. Apenas meti aqui a morada com aquilo que me tinha enviado. Ok? Isto aqui é muito fácil de criar, ou seja, basta chegar aqui, fazer novo, preencher o código que queremos. Normalmente, respondendo àquela questão, eu já lhe tinha respondido por e-mail, mas o código de fornecedor e código de cliente podem ser iguais. Depois preencher aqui o contribuinte, que é obrigatório, e o outro campo obrigatório é o país. Depois tudo o resto que quiserem preencher é por acréscimo, e quanto mais informações sempre, melhor, não é? Por cada um dos terceiros do WMS vamos ter que ter um proprietário. Isto não acontece no módulo aduaneiro, mas acontece aqui. E então eu já criei aqui um proprietário NeoFit. Os proprietários criam-se aqui. Também criei um aduaneiro, que é todos os terceiros que já estavam criados anteriormente para o módulo aduaneiro vão ter o proprietário aduaneiro, ok? Mas tinha aqui o NeoFit. Eu dei-lhe o código, neste caso dei-lhe o código igual, se tiverem outro código diferente podem dar outro, dei-lhe o nome e digo qual é que é o país. Se quiserem efetuar comunicação AT, basta chegar aqui, efetua e tem que meter aqui os dados, ok? Acho que era outra das questões que o Everton me tinha colocado por e-mail. Agora vou cancelar porque não tenho aqui os dados. Sim. O que é o QR Code nos documentos? É por causa da nova lei de obrigar a ter um QR Code no documento. Mas não é só nas faturas e notas de crédito? Pois isso aí já não sei precisar a 100% porque eu não trabalho muito com os softwares de faturação. Ok. Uma outra questão, o nome do contribuinte serve exatamente para quê neste contexto? É exatamente para isso. A partir do momento em que eles têm que permitir a comunicação AT, é obrigatório ter um contribuinte em todo o lado. Certo, mas é só para isso? Sim, é só para isso. Everton, queres só explicar aquela questão da NeoFit para percebermos sim, no software? Sim. Pois, nós temos uma questão que era a NeoFit e a Green Comfort são faturados a outra entidade que não é a NeoFit e a Green Comfort e é a mesma entidade, ou seja, eles partilham a entidade ao qual são faturados.
E essa entidade, lá está, tem o mesmo código e o mesmo NIF também. Por isso eu não sei se esta situação, como é que essa situação pode ser lidada no iPic. Porque depois, por exemplo, a Newfit e a Green Comfort têm depois terceiros, ou seja, têm clientes à qual nós entregamos a mercadoria, não é? Ou seja, temos os clientes, que neste caso eu estou aqui a ver, parece que ser os dos terceiros. Temos a Newfit e a Green Comfort, que seriam os proprietários, e depois nós temos também uma entidade, que é a entidade à qual é faturadas as operações da Newfit e da Green Comfort. Pronto, essa entidade da qual vocês faturam, para o iPic não diz nada, porque o iPic não vai faturar. Aqui realmente tem os proprietários que serão esses dois, a Newfit e a Comfort, e os terceiros seriam os clientes da Newfit e da Comfort. Nós criamos um terceiro só Newfit e Comfort porque precisamos de pelo menos um para poder fazer movimentos. Não? Mas, por exemplo, elas não podem ter o mesmo, no iPic podem ter o mesmo número de contribuinte? Porque, por exemplo, nós para fazer, lá está, Eu acho que o número de contribuinte, sim. Pode ter o mesmo? Acho que o número de contribuinte, sim, acho que é uma válida, porque, aliás, um cliente de um vosso cliente pode ser cliente de mais que um cliente vosso, não é? Aqui a redundância, mas é verdade. Ok. Sim, mas isso permite, porque eu nos testes uso sempre este contribuinte para todos. Sim, permite. Não... Isso não é chave em lado nenhum. Exato. Pronto, tendo esta estrutura aqui montada, que é de fácil criação, podemos então ir aqui à parte dos artigos. E um artigo para criar é novamente novo, isto é sempre no menu cá de cima. Agora vou fazer editar para estarmos a ver aqui o que já está preenchido. Dão o código do produto, dizem qual é que é a primeira descrição, se tiverem uma segunda descrição também podem colocar, dizem qual é que é o proprietário, podem clicar F4, se fizerem F4 clicar aqui neste botão, tem aqui uma lista de proprietários, ok? Isto depois permite aqui criar vistas, isto está aqui com um erro que já está a ser corrigido pela Primavera, mas basicamente as vistas aqui em baixo era para criar um filtro, podíamos criar aqui filtros e lá está, só vermos os que pretendíamos. Ou mais colunas, suponho eu. Pois aqui não sei se conseguiríamos ter mais colunas, porque como isto está com erro, eu ainda não consegui ver bem como é que funciona em todas as vistas. Gabriel, sabes? Sim, cada vista tem colunas, não sabemos quais são as colunas que estão disponíveis nesta vista, não é? Exato. Pois, mas lá está, é sempre limitado à vista em questão. Sair aqui, tínhamos escolhido o proprietário, depois nos produtos também tinham famílias, eu tinha visto que tinham lá as famílias, então criámos aqui a ENF genérico, que seria a Newfit genérico. Só para vos mostrar, dei-lhe este código, a descrição, mais uma vez, digo qual é que é o proprietário desta família, e se tivermos subfamílias, como eram todas genéricas, a subfamília também era genérica, nós não preenchemos nada, porque já era genérico, não havia essa necessidade. Mas se for preciso, podem chegar aqui, atribuir um código, uma descrição e informação adicional para a etiqueta. Ok. As famílias servem para quê? Podemos associar localizações a só e cá várias famílias? António, espera só um bocadinho que eu estou a ouvi-lo a dobrar. Não sei se está aí mais alguém com... está com o Everton, não é? Sim. Exato. O nós tem que ter microfone. Exato. Pode repetir a pergunta, por favor? Sim, a minha questão é qual é a utilidade das famílias? Podemos associar grupos de localizações a determinadas famílias? Aquela situação que penso que falamos relativamente a termos produtos químicos que não podem, na zona dos produtos químicos não podem estar produtos alimentares, ou que os corrosivos devem estar no chão sempre por baixo de outros produtos. Isso é feito via famílias?
Eu penso que isso depois não dá aqui para fazer essa atribuição grupo lógico. Isso pode ser feito com, ou seja, vocês podem atribuir um grupo lógico à família. Existem várias formas de ele sugerir a localização. Pode ser à família, que é o que está aqui. Pode ser com a estratégia que foi aquilo que o João explicou há bocado, ou pode ser diretamente no artigo definir um grupo lógico de localizações. Portanto, se vocês quiserem utilizar, por exemplo, os ADRs, criar uma família ADR e ter um grupo lógico para esses ADRs, podem fazer isso e não precisam definir nenhuma estratégia. Basta definir que na família ADR são aquelas localizações e ele vai sugerir uma daquelas localizações. Agora, ele só consegue usar um dos critérios. E eu não sei, por acaso, não sei se tiverem mais que um critério definido, ou seja, se tiverem um grupo lógico e se tiverem uma estratégia, qual é que ele usa primeiro? Isso não sei, temos que validar. Não sei, talvez seja útil, não sei se temos paletes por exemplo, paletes de ADR e aí cumpre o critério de ser palete e o critério de ser ADR. E, portanto, poderá ter a sua própria estratégia de arrumação. Sim, sim. Outra questão, as famílias têm que ter proprietário associado ou podemos criar famílias válidas para vários proprietários? Por exemplo, a questão de químicos ou corrosivos? É não colocar aqui o proprietário. Ok. Nós conseguimos distinguir quais são os campos obrigatórios em cada caixa? E quando vão gravar, ele vai pôr uma exclamação no campo, quando não está preenchido. Não tem visualmente nenhuma dica. Tem. Se tentarem gravar e não tiver preenchido, ele põe lá uma... Eu vou mostrar aqui num que eu sei que funciona. Se quem tentar gravar, carrega lá em gravar. Pronto, vai mete aqui. Ok. Pronto. Atribuímos então aqui a família. Depois temos aqui a questão do peso e das dimensões. Okay? Isto é em metros. Temos sempre a altura, a profundidade, etc. Qual é que é o peso líquido e bruto. Aqui nas unidades lógicas, pelo que percebemos, não precisam de criar aqui nada. Se tiverem códigos de barras, podem colocar aí, mas este PN não tinha, pois não? Pelo menos que a gente visse ou percebesse isso, não. Isto suporta códigos de barras EAN ou SSCC? O SSCC, ele pode ler esses códigos na entrada, na recepção, mas esses não são identificados aqui, porque esses não identificam o artigo. Certo. O EAN, sim, se colocarem aqui o EAN, vai identificar o artigo. Pode ser EAN aí. Sim, aqui terão ser os códigos que identificam unicamente aquele artigo, ou seja, EAN, ITFs. Certo. E se forem códigos proprietários do cliente? Por exemplo, sim, também podem ser. Há clientes que têm códigos nomenclaturas específicas. Vocês podem colocá-los aqui. Seja o que for. Ok. Outra questão, não sei se é aqui, mas nós temos clientes que colocam o código de barra, a validade ou o lote no código de barra. E existe uma aí nas ferramentas. Se calhar podemos ir depois, só para não estar. Configurador de código de barras. Existe um configurador para isso. Nós podemos dizer que um proprietário. Podemos definir aqui regras para isso, sim. Ok, que é os primeiros dígitos que representam X, é isso? Sim, é isso. As posições e... Okay. Everton, não te esqueças disto, quando chegarmos lá, depois teremos que explorar esta funcionalidade. Ok. Ok, avançando aqui então, depois temos aqui a parte de armazenamento e expedição, que já tínhamos visto a questão aqui das classificações e critérios, por causa da arrumação. E depois temos aqui os formatos. Por base, neste caso era um rol, em que a quantidade era 1. Depois, se for de caixa, vamos ter 5 rolos. Se for uma palete, teremos 25, ok? E é esta a lógica que está aqui associada. Isto foi o que nós entendemos do Excel, não sei se está correto, Everton. A palete tem 25 rolos ou 25 caixas? Não, acho que
eu acho que tinha escrito que era um rolo por caixa, ou seja, um rolo por caixa e 5 caixas por palete, mas não sei se calhar posso ter-me enganado no Excel, não sei se Pronto, também podemos ter entendido mal o Excel, ok? Mas a lógica é essa. Temos o rolo é a unidade mínima, ok? Depois, É por o que está caixa... definido lá em cima no formato. Sim, a unidade Exato. mínima para aquilo que está definido lá em cima no formato. Ah, ok. Espera aí que está aqui alguém Já aqui admito. para entrar. Já admito. Pronto, continuando. Depois a caixa, dizemos quantos rolos é que a caixa tem. Neste caso estávamos a dizer que uma caixa tinha 5. E depois a palete, quantos rolos é que a palete tem. É sempre sobre o formato que está aqui em cima, ok? Ok. Neste caso seria 5 caixas vezes 5 rolos que dava aos 25. Porque cada caixa tem 5, é 5 vezes 5, 25. Não sei se foi explícito. Foi. Ok. Pronto, aqui depois em termos de localizações e dos lotes, não é preciso mais nada para já. Nós temos clientes com lotes. Ok. Sim, mas isso é definido nas características, o controle de lotes. Sim, Há lá as exato. características do artigo, sim. Artigo? Estás lá no artigo. Artigo, características. É definir o controle de lotes. Mas neste caso teria lotes? Este artigo vai ter lotes? Neste artigo não. Este artigo por acaso não vai ter lotes. Pronto, mas então seria aqui. Aquelas características de lotes que aparecem ali à direita é campos adicionais, ou seja, se não existir, se vocês precisarem mais algum campo para além do lote, a validade, lote de fabricante, data de fabrico, portanto, se formos à ficha de lote, já tem um conjunto de campos. Se esses não chegarem, podemos adicionar mais campos à ficha de lote. Mas onde é que eu ligo o controle a lotes e depois onde é que eu insiro o lote? É só quando dou a entrada, não é? É quando dá a entrada, sim. Sim. Ok. Ou saída. A saída é inferida automaticamente do sítio da paleta onde está a tirar. Não tem que pôr o lote. Nós temos clientes que pedem lotes específicos. Eu quero daquele lote. Pronto, mas isso, ok, tem que pedir no documento aquele lote específico. Aquilo, quando gerar o picking, já vai gerar para uma localização e uma paleta onde tem aquele lote. Certo, ok. Continuando aqui para a parte da faturação. Temos aqui as tabelas de faturação, também no menu geral ainda. Nós só criamos ainda a tabela de faturação para o proprietário da Newfit, que é com este proprietário. E isto funciona da seguinte forma. Temos a faturação por movimentação, armazenamento ou outros custos adicionais. E eu agora, se calhar, aqui partilhar só isto, porque o Everton tinha-me enviado aqui a questão dos perfis, ok? Mas isto não funciona com perfis no iPic. Portanto, por cada proprietário vão ter que configurar qual é que é o perfil deste proprietário. Se for movimentação, temos o tipo de documento para entradas. Se ficar em branco, ele vai faturar o formato da UA 50 cêntimos, neste caso. Se dissermos que o tipo de formato na entrada era palete, vai faturar a este valor e podemos continuar, ou seja, podemos dizer que é para entradas. Depois temos aqui saídas ou devoluções, podíamos escolher o tipo de movimentação que queríamos, mas vou dizer que é outra vez entradas. E posso dizer se é a unidade, se é a caixa ou a box ou o outro. Neste caso podia dizer que era a unidade e seria, por exemplo, um euro. Um euro ou a unidade que fosse. Gravávamos e ele a partir daqui já ia fazer os cálculos
se fosse a unidade, ou o tipo de formato se fosse unidade ou palete, consoante o que esteja no documento. No armazenamento. Ali diz entradas, mas pode ser saídas também, suponho. Sim, foi o que eu estava aqui a dizer, ou seja, temos estes três tipos de documentos neste momento, ou seja, entrada, saída e devolução. Okay. Qualquer um destes movimentos pode ser adicionado ali. Eu posso adicionar que a saída também, do tipo palete, tem um custo, ok? Terá um custo, por exemplo, de 3. Ok, gravamos. E ele na saída também vai fazer o cálculo para documentos de saída. Podemos calcular também por armazenamento. Aí não põe os grupos, sim. Mas aí não precisa de grupos. Pois, eu só estou a mostrar o que é possível. Por grupo lógico, podemos dizer qual é que é o tipo de formato, por exemplo, palete. A filosofia é sempre quando o campo está vazio, ele aplica, que no fundo é regra por defeito, não é? Pusemos ali um valor por localização e não pusemos nem formato, nem nada, estamos a dizer que é a localização. Por exemplo, pusemos aí... Okay. Sim, por exemplo, podemos pôr aqui o valor por localização, 50 cêntimos. Tem que ser com vírgulas. Ok. Gravamos e ele fica ali. Depois, em termos de custos adicionais, aqui podem entrar, só vir aqui ao documento, tínhamos aqui esta questão dos serviços adicionais irregulares. Carregamentos cobrados já, bem, isto aqui, como é que era? Sim, esse carregamento de contentores não existe, né? Nós não temos essa operação, no fundo. Sim, no fundo não temos... Eu penso que estes, João, e estes serviços... Susana, confirma-me se eu estou a dizer bem, por favor. Susana Pessoa. Estes serviços são pontuais e não havendo um sítio, se calhar, óbvio para os registar no iPic, e também sendo que o iPic não fatura, não é? O que emite é mapas de apoio à faturação. Eu penso que estes serviços pontuais não necessitam de estar no iPic nem nos mapas, porque terão sempre que ser registados à parte. Não sei se estou aqui, se esta é a melhor aproximação ou não. Não sei, João e Gabriel, se há sítios para colocar serviços esporádicos desse género. Não. Mas nós não temos. Se calhar, já fizemos alguns desenvolvimentos específicos para fazer esse tipo de operações, mas de base o iPic não tem esses serviços. Tem um custo adicional, mas é um valor fixo por documento. É isto que aqui está. Pois, sim. Ou seja, por exemplo, se tivermos documento palete, sabemos que há um custo adicional por cada palete, basicamente. Claro. Susana Pessoa, podemos viver com isso? Ou seja... Estão-me a ouvir? Sim, eu estou a ouvir, Susana. Sim. O carregamento dos contentores é esporádico. Não, às vezes acontece 2 vezes por mês, mais ou menos. Por isso, o que eu estou a dizer é tudo que são serviços esporádicos, repaletização, ou carregamento de contentores, ou aqueles da lista que enviaste, registar à parte, fora do iPic, e depois colocar à mão na fatura o valor. Porque sendo esporádicos não é muito fácil, embora se possa pensar nisso com desenvolvimento, mas não sei se vai acrescentar complexidade desnecessária ao iPic face a registar fora do iPic. Mas avaliaremos depois isso. Para já vamos manter fora e se for necessário depois falaremos. Ok. Tá bom, Susana? Tá bom. Ok. Obrigado. Pronto, para concluir aqui esta questão das tabelas, depois também temos aqui a data de início e data de fim, que é o tempo que digamos que esta tabela está ativa. Okay? Podemos definir, por exemplo, para o ano civil e vir cá alterar todos os anos, ou então alargar mais o espaço temporal. Isto Tem data de fim? Podemos deixar em branco.
penso que é obrigatório ter data de fim, sim. É obrigatório. Sim, ele não deixa apagar. Podem só mostrar aquele Word a ver se temos mais custos que... Sim, claro. Se calhar meter aqui um bocadinho mais que há valores fixos mensais, que é seguro e, portanto, independentemente do número de movimentos e do número de... Sim. Podemos É tipo este aqui. aí. O valor fixo também não temos, não é? Os valores que aparecem ali têm essencialmente a ver com a movimentação e com a armazenagem. Okay. E são valores por unidades básicos. movimentadas, no fundo. Ou por documento, ou por unidades. Certo. Até basicamente handling in, handling out e espaço. E espaço, exatamente. Sendo que se pode, no handling in e out, discriminar se é in, se é out, se é devoluções. Exato. Ok, depois serviços adicionais irregulares. Ok. Pronto, ok. Se aquele valor, desculpa, se aquele valor fixo mensal ou semestral, que é o que está ali sublinhado, ele é fixo porque é um determinado valor de área, ou seja, o cliente compra um X metros quadrados. É fixo porque durante a duração do contrato, não é? do contrato de armazenagem, é um valor fixo. Mas lá está, depende do número de metros quadrados. Há alguma maneira, como depende, lá está, de uma unidade, é possível fazer isso no Epic? Ou não. o Epic Não, porque nós podemos, porque o espaço é sempre espaço ocupado, localizações ocupadas. Portanto, aquilo vai estar sempre a variar, não é? Mas podemos, por exemplo, dizer que por ser por localização, ou seja, dizer que o cliente paga X por... ou seja, ele tem sempre... não, é só se estiver ocupado, ou seja, só Se posso estiver faturar... ocupado, sim. Ok, está bem, ok, não posso cobrar uma localização vazia, ok. Sim. Obrigado. Ok, isto leva-nos aqui ao mapa de faturação, que está logo aqui ao lado. Desculpa ainda voltar um bocadinho atrás. Sim, força. Eu não sei se a pergunta do Everton terá sido esta ou não também. Portanto, um cliente que paga um valor fixo, mas se ocupar mais espaço do que aquele valor fixo, paga um variável. Isso é possível calcular? Ou seja, X por palete acima de 300 paletes, por exemplo. É possível se vocês definirem ali no armazenamento, criarem grupos diferentes, não é? Aqui, se criar um grupo lógico para o cliente, por exemplo, em que põe lá valor 0, não é? Porque já está pago. E se criarem outro grupo lógico diferente, com o valor X, aí sim. Aí vai-vos aparecer no relatório todos o espaço ocupado do cliente a 0 e as localizações que estão fora desse espaço já terem um valor, sim. Claro. Ok, ótimo. Obrigado. Pronto, como estava a dizer, isto leva-nos aqui ao mapa de faturação, em que temos que escolher o proprietário. Mais uma vez temos aquela questão das vistas, em que dizemos a data. Como eu já fiz aqui movimentos a semana passada, vou andar aqui para trás na data de início. E temos aqui o nosso relatório. Isto agora foi mais rápido porque também temos poucos dados, mas depois poderá demorar mais algum bocado. Agora foi quase instantâneo. E então temos, por exemplo, os custos de entrada, temos o documento INA 1 e 2, que foi por tipo formato palete, um custo de 5 euros cada um. 5 euros, eu digo euros, mas não quer dizer que seja euros. Dá um total de 10. Temos os custos adicionais, que eu tinha definido 1 euro por cada um dos documentos de entrada, dá 2 euros. E depois, pela localização, que adicionámos ainda agora, está há 5 dias que a palete está a ocupar, digamos, com uma localização, e então ele faz o cálculo de 5 vezes os 50 cêntimos, que dá 2,5 €, temos um total de 14,50. Pronto, isto depois já é uma questão também de explorar e de... Não deviam ser 2 paletes da localização, porque entraram 2 paletes. Mas eu acho que já dei depois saída de uma delas, mas já vou confirmar isso. Ok. Seja porque eu fiz a entrada e fiz a saída.
Só que a saída não é faturada. Sim, a esse nível, exato. Já tinha aqui uma saída também. Ok. Mas lá está, era como estava a dizer. Agora isto é criar movimentações, entrada, saída, devoluções e explorar aqui a tabela de faturação a ver se vai respondendo ao que necessitam. Isto leva-nos aqui à criação. Dá para produzir um mapa de Excel ou só esse mapa que vimos? A partir daqui conseguem fazer, aqui, não sei se estão a ver aqui à esquerda em cima, tem aqui o Export Report e a partir daqui conseguem dizer qual é que é o tipo de documento que querem. Tem aqui um Excel, por exemplo. Podemos só ver como é que fica esse mapa. Sim, eu não sei se tem Excel aqui, mas vamos ver. É uma boa questão. Senão eu ia dizer que puxava para o meu, mas não dá para copiar. É fácil. Tem muita proteção aqui. Tem muita proteção, tem. Pois acho que isto não vai abrir. Ok, mas eu consigo. Ponha-me só aí num sítio. O layout é como está ali. É basicamente o que está ali. Em termos de Excel, não é uma tabela estruturada. Não. É exatamente como está ali no relatório. Mas, sim, diga-me. João, ponha-me isso numa pasta que se consiga aceder, que não seja no desktop, que eu vou lá buscar. E qual é que é? Não tenho noção disso. Está aqui no network? Não, aí não vai conseguir. No DISC-PC, eu não sei se conseguimos ter acesso a alguma. Talvez no Users, Public Folders. Public, exato. E ponha-me aí, sei lá, pode ser no Public Desktop, depois eu tiro. Public Desktop. Eu penso que terei acesso a essa pasta. Mas se não tiver, não é grave. Eu já estou a perceber mais ou menos. Portanto, mas não é possível produzir uma folha estruturada com linhas, colunas, se o cliente quiser. Tem a ver com o layout do relatório. Nós podemos alterar o layout do relatório. Ok, sim. Isto ainda é Crystal Reports, não é? É, nós podemos customizar esse Crystal, sim. Ok. Temos que ver. Não sei se temos clientes com requisitos específicos relativamente ao relatório de faturação. Depois veremos. Ok. Então, depois para configurar documentos, aqueles documentos que estávamos a ver, entrada, saída e devolução, é aqui no menu geral, tabelas, configuração de documentos. Neste momento, eu vou aqui voltar tudo para trás, temos os documentos do módulo aduaneiro, que são estes 4 primeiros, ok? E depois temos o documento de entrada, um documento de saída, que está dependente de um pedido de saída, de um documento de pedido de saída. Temos o tal documento de pedido de saída, temos um documento de devolução e é tudo por agora. Não sei se depois vão querer criar mais documentos ou não, mas pelo que analisamos do que nos enviaram, estes são os documentos necessários. Podemos associar documentos a armazéns, uma vez que vamos ter 4 armazéns, por exemplo, os aduaneiros não são relevantes nos armazéns WMS, nos armazéns logísticos, e da mesma maneira o documento de devolução não é relevante para o armazém aduaneiro, por exemplo. Sim, não sei se percebi bem a questão, mas estes documentos são todos independentes, ou seja, apesar de estarem criados no mesmo sítio, estes 4 primeiros são usados para o módulo aduaneiro. Eu sei, mas quando alguém vai criar um documento, se estiver no módulo aduaneiro, se calhar vai aparecer na lista de documentos de devolução. Vai. É possível limitar isso. Eu vou, só para ver se é isto que me está aqui a querer dizer, ou seja, vai aparecer aqui isto tudo. Estão a aparecer, por exemplo, estes 2 primeiros são o módulo aduaneiro e estes 2 já pertencem ao WMS, digamos. Certo, é possível quando eu estou no armazém, por exemplo, VPO, não me aparecerem os documentos aduaneiros, para não confundir, ser mais simples.
Gabriel, sabes se há alguma forma de limitar isso? Não sei se o Gabriel saiu. Não, isso não dá para associar a armazéns. Não dá, pois não? Não. Os documentos são sempre transversais a todos os armazéns. Pois. Quanto muito podem ser associados a proprietários. Podia-se associar os documentos aduaneiros ao proprietário aduaneiro só. Pois pode ser uma solução. Sim, isso já neste momento ainda está default, ainda não alterei para o aduaneiro, mas aqui há de ficar aduaneiro. Ou seja, vai limitar e não deixa criar para outros proprietários. Sim, neste caso, sim. Embora depois, ao criar o aduaneiro de Lisboa, teremos que também criar documentos para Lisboa. Não é? Exatamente. Podem usar os mesmos, mas se quiserem separar as coisas, sim. Mas não podemos associar um documento a 2 proprietários. Não. Okay. Tem que ser separado. Sempre que tem estes campos assim, é sempre apenas um... Ou seja, só tem uma associação direta. Mas são só 2 armazéns, se calhar não é má ideia fazer, para não confundir. Sim. Quer dizer, o que acontece é se alguém se engana, em vez de criar uma saída, cria um documento aduaneiro de saída, depois não vai faturar, não vai aparecer no mapa de faturação e todo o fluxo suponho que fique errado, não é? Mas a partir do momento em que tenha associado o proprietário aduaneiro, ele não vai conseguir criar esse documento para os outros proprietários. Sim, pois a ideia será, se calhar, ir por aí. Pois ele aqui associou logo. Não me deixou criar. Exatamente. Ele vem logo aqui para o módulo aduaneiro. Isto já pertence ao módulo aduaneiro. Como eu escolhi, ou seja, estava a tentar fazer uma entrada. Como eu escolhi documento de entrada para exportação do módulo aduaneiro, ele abre-me automaticamente a janela de documento de entrada de exportação, mas do módulo aduaneiro. Ou seja, não me deixa criar documentos de entrada. Então, continuando, em termos de documentos, é isto e é uma coisa que é configurada uma vez. Pronto, lá está, se quisermos criar para Porto de Lisboa, módulo aduaneiro Porto de Lisboa, temos que vir aqui acrescentar, mas depois de criados e configurados. Depois, em termos de documentos de entrada, com aquilo que o Gabriel está a desenvolver, teremos esta parte aqui das encomendas, requisições, de uma forma mais automatizada. Neste momento, vamos criar documentos de entrada manualmente e temos que dizer que é uma entrada, ou podia ser uma devolução, obviamente. Vamos dizer que é novo, vamos dizer quem é que é o terceiro. Neste caso, mais uma vez, poderíamos adicionar vistas. Assim que isto estiver disponível, esta atualização, eu depois venho aqui atualizar a versão e indico-vos, ok? Neste momento eu sei que é dos últimos, a Newfit. Posso dizer qual é que é o armazém. Vou dizer que é no VPO. E vou dizer que vai dar entrada no cais 3, por exemplo, e vou gravar. Ele criou-me um novo documento neste momento, em que eu vou dizer qual é que é o artigo, o código do artigo. Vou escolher aqui este, por exemplo. Digo qual é que é o tipo de formato que vou receber. Pode ser rolo, caixa ou palete, que é os 3 que estão associados a este artigo. Vou deixar rolo. Vou dizer que vou receber 5 e para já está tudo configurado. E ele neste momento ficou no estado de pending. Okay? Posso iniciar aqui a confirmação ou isto depois pode ser feito no terminal. Eu não acredito que isto depois seja que passem a usar apenas o terminal, certo?
Sim, nós ainda não resolvemos todos os problemas internos de conexão de terminal. Está pendente esses testes, depois falaremos, mas a ideia sim é que seja feita no terminal, embora não quer dizer que de vez em quando não vá ser feita. Claro. Pronto, aqui tem um emulador de terminal, ok? Esperar aqui que ele abra. 9. Já temos aqui a zona de trabalho, não é preciso. Basta clicar outra vez Enter e temos acesso aqui ao terminal, ok? Portanto, entradas. Era aqui que isto também tinha aqui uma falha, não era, Gabriel? Agora fazemos uma entrada direta, sim. Pronto, exatamente. Que é como irão utilizar depois no futuro. Dizemos que é um documento do tipo entrada. Vamos buscar o documento. É o documento 3, está aqui em cima. Aqui gravamos. E entramos aqui dentro. Dizemos que o formato, tínhamos dito que era rolo. Não, mas pode ser paleta. Imagina que estás a receber uma paleta. Pode ser uma paleta. Exato. Qual é o perfil? Sim. Temos que é storage. E entramos. Dizemos que queremos confirmar. Agora vamos ler o artigo. O artigo é o NF. Este é o artigo certo. Ficha de artigo. Não direito, ficha de artigo. Sei que desse para copiar ali mesmo. Ok. Dizemos que a quantidade, acho que foi 5 que eu tinha dito. Okay. Neste momento guardou e já está criado. Fazes escape, tens que fazer escape. Não, tens que fazer escape para terminar. Escape e ele termina e imprimiu a etiqueta número 48. Portanto, naquele momento, ele imprimiu a etiqueta. A questão que é ali, ele mandou para a impressora por defeito que está ali aqui, no sistema. Exato. Pronto, e neste momento está confirmada aqui a nossa entrada. Temos aqui a unidade agregadora e já temos a quantidade confirmada a 5. Por fim, podemos vir fechar o documento. Pronto, encontra-se fechado aqui o nosso documento e se fôssemos já a faturação já iríamos ter também esta entrada lá. Okay? Nas operações de saída vai funcionar igual, exceção que temos que criar aqui uma order. Automaticamente, como só temos este tipo de documento de pedido de saída, ele abre automaticamente, não é preciso escolher qual é que é o documento. Vamos dizer mais uma vez quem é o terceiro. E temos que mudar aqui o armazém. Dizemos qual é que é o cais. E gravamos. Vou usar aqui o mesmo, que é o NF 205. Vou dizer que vão sair 5. Ok. Está gravado. Exato. Só fechar aqui as entradas. Agora no documento de saída, ao criar um novo, se formos aqui ao documento pedido, não sei se viram aqui, tem 3 pontinhos aqui à frente. Acho que isto faltou a bloquear. Ok. Neste momento só temos este documento pendente. Sim, Gabriel.
Sim, mas podes fazer isso ali com as encomendas de requisições pendentes. Que aí estás a ir buscar um. Podes fechar isso. Tens aí Fazer a opção diretamente aqui. encomendas de requisições pendentes lá em cima. Mais para a frente. Mais. Encomendas / rec pendentes. Antes das saídas em curso. Mais para a direita. Mais para a direita. Mais. Aí. Aqui, exato. Atualizar aqui. Tens de selecionar. E no contexto de crias os documentos. Portanto, pode fazer em lote, seleciona todos os documentos, pode filtrar ali por armazém ou pelos terceiros e cria os documentos em lote aqui. Ou vai criar os documentos e gerar o picking. Isso aí há um problema qualquer aqui, porque ele não está a gerar o picking no momento, está a converter a saída. Vai lá aos documentos de saída agora. Nós temos aquela funcionalidade de agrupar várias ordens de saída na mesma operação de picking, né? Das ondas de picking. Temos as ondas de picking também. Nós não configuramos isso ainda. Podemos criar uma onda de picking, um tipo de onda de picking, sim. Uma onda de picking é, numa operação de picking, ir buscar várias ordens ao mesmo tempo, que podem até ser de vários clientes, não é? Sim, podem ser vários clientes, sim. Mas está correto aquilo que eu disse ou tem mais Sim, nós temos é que definir então uma zona no armazém para ser uma zona de reposição. Ou seja, o que está a dizer é que quer ir buscar a totalidade para uma zona intermédia das encomendas todas, não é? Os totais, e depois quer consolidar numa zona, ou seja, separar aquilo que foi buscado de todos os clientes, separar depois por cada encomenda, certo? Por exemplo, e se fosse só de um cliente em que não há necessidade de separar? Se for só uma encomenda... Não, se for várias encomendas, mas do mesmo cliente, várias ordens de saída. Mas dá sempre a necessidade de separar. Vocês vão ter que sempre separar por cada encomenda. Certo? Apesar de ser o mesmo cliente, se vocês tiverem duas encomendas, até pode ser duas encomendas do mesmo produto. Vamos imaginar, temos esta encomenda número 3 deste artigo e queremos mais outra do mesmo artigo, só a única diferença é que deve ter uma morada de entrega diferente, não é? Até podem ser as duas encomendas com a mesma morada de entrega. Sim. Vocês no processo de expedição vão ter que agrupar aquilo, cada uma delas vai ter que ter uma etiqueta a dizer que é encomenda A e encomenda B, não é? Vocês vão ter que Não separar o necessariamente. artigo, não é? Não vão misturar. Não necessariamente, mas pode ser ou não, depois depende dos requisitos. Mas ok, portanto, quando agrupamos picking de várias ordens, mesmo que seja no mesmo cliente, temos que depois levá-las para uma zona intermédia do armazém para as separar, é isso? Exatamente, sim. É aquilo que temos ali, ondas de picking e reposição da onda. Portanto, ou seja, o que estamos a dizer é que a reposição ele vai lançar para essa zona intermédia, os totais, e depois a execução da onda é já feita nessa localização onde é feita a separação. Ok. Pronto, isso depois podemos ver se será um caso mais particular. Sim, nós aqui não configuramos isso também porque se calhar faz mais sentido quando começarmos a ter uma operação. Sim. Tá bom. Nesse sentido, Tens que definir o cais. Sim, não, mas tens de definir o cais e gerar o picking. Aquilo não pois, está porque a associar o cais. Sim. Pois é esse não está a copiar o cais do original. E agora O cais serve para quê? É uma localização onde ele vai colocar o produto até a expedição ser fechada. Não é? Pode ser um cais ou pode ser uma localização temporária. Não é? Nós definimos como um cais. Sim, porque quando ele faz o picking, ele vai retirar do estoque e vai ter que colocar em algum sítio, não é? Portanto, e basicamente ele vai colocar, ele vai gerar, pode gerar agora o picking, não é? Gerar picking.
Não precisa, faz lá contexto, exatamente. Se virmos aí, ele vai retirar aquela posição daquela etiqueta 48, neste caso vai está no caixa 3 e vai colocá-la no caixa 5. Naquela etiqueta de expedição está 2021 1901. Portanto, o produto está sempre localizado. Até fechar o documento, o produto está sempre localizado. Certo. Depois conseguimos ter traçabilidade disso tudo. Sim. Podes fazer o picking agora no terminal. Ora. Saídas. Picking. Ele já tem aqui o documento. Enter. É só fazer enter. Ok, exato. Nós podemos obrigar a que seja picada a localização, código de barras da localização. Não, é sempre obrigado a picar a localização. Aqui não há hipótese. É sempre. É sempre. Ele aqui tem que sempre picar a localização. Não tem... A picar ou introduzir à mão, não é? Aquilo que nós vamos fazer agora, vamos introduzir à mão, não é? Sim, mas será picar no código de barras. Sim. Ok. E valida-se. Se picar a localização errada, será um erro. Sim. Podes ler lá. Escreve lá VPO CAIS 02. É tudo seguido, acho eu. Não tem ponto. Eu acho que tem um ponto antes do 03. Mas ele dá erro. Ele valida. Põe 03 só. Não, põe só 03. Eu acho que isso tem a ver com aquela história da descrição e do código. VPO CAIS 03, mas sem ponto. Ou seja, o código de barras não tem o ponto. Portanto, ele teve que ler o CAIS e a unidade, a etiqueta, não é? Temos a quantidade. A quantidade pode ser picado 5 vezes, em 5 códigos de barras, ou tem que se inserir mesmo? Pode ser 5 vezes, sim. Ele pode ler os códigos de barras de artigo. Isso é um parâmetro, não sei se está configurado, mas pode ser, sim. Pronto. Já foi feita a tarefa. Se atualizarmos, ele já aparece aqui como confirmada. E podemos então fechar o documento. E pronto. Não sei, Gabriel, há assim mais alguma coisa que queiras mostrar? Ainda relativo Desculpe. Estava a dizer, relativo às saídas. Diga. Força, Gabriel. Eu faço já a questão. Estava a dizer que a classificação de artigos é no geral. Que não vimos há bocado. Critério ABC. Geral, classificação de artigos. Mais para a esquerda. É, esquerda. Está aqui, sim. Portanto, é aqui que se calcula o ABC. E ele tem aí vários critérios. Aí no critério podes usar em cima. Em vez de ser último mês, pode ser os 6 meses, ano. E define quais são as percentagens em termos de para o A, para o B e para o C. Ok. António, ia perguntar qualquer coisa? Sim, relativamente à saída, como é que nós gerimos depois os destinos, as moradas, por aí fora? Pronto. Aquilo, os terceiros, lá em cima, podem ter moradas definidas. Aquela história, ou seja, um proprietário pode ter vários terceiros e um terceiro pode ter moradas. Ele tem moradas de entrega. Ok. Um terceiro está sempre associado a um proprietário? Um terceiro está sempre associado a um proprietário, sim. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, a New Fleet e a Green Comfort que enviam para os mesmos sítios, teremos que criar 2 terceiros, um por cada proprietário. Sim, exatamente. Ok. Penso que isso não será um problema. Okay. E, portanto, e na ordem de saída, e depois onde é que nós colocamos o terceiro? É ali.
Quando fizemos novo, ali na morada, faz lá, editar morada, e escolhemos aí, podemos escolher aí, neste caso não temos, não é? Mas podemos, ele pôs a morada do terceiro por defeito, mas podemos pôr outra morada diferente. Certo. Isto é se for uma entrega para um sítio esporádico. E se um terceiro tiver várias moradas? Eu posso escolher aqui. Não tem que criar um terceiro por morada. Imaginemos, por exemplo, um cliente que entrega na Vorta. Sim. A Vorta nasce só uma, mas nós vamos entregar em centenas de lojas. Criamos um terceiro e associamos várias moradas, ou temos que criar Vorta Norte Shopping, Vorta não sei o quê. Portanto, um terceiro por morada. Pois aí basta criar uma Vorta e depois pôr as moradas todas aqui. O mesmo terceiro suporta várias moradas? O mesmo terceiro suporta várias moradas, sim. Aqui nas moradas de entrega. Ok. E quando vocês, na saída, se formos lá à saída, na morada, faz lá editar. Vocês podem ali gravar automaticamente, ou seja, não precisam... Tem uma morada nova, colocam aqui os dados e põem gravar, e quando ele gravarem esta saída, ele grava nas moradas habituais. Na morada daquele terceiro? Na morada daquele terceiro, sim. Terceiro e destinatário é a mesma coisa? Não, destinatário é a morada. Destinatário é morada, ok. Ali está moradas e aqui está destinatário, sim, mas porque aqui a morada pode ser de um destinatário ou de uma origem, por isso é que aqui na saída está como destinatário e na entrada deve estar como origem, provavelmente. Okay. Depois é neste ponto que aquele EDI que falamos para o nosso TMS, é neste ponto que é gerado. Sim, é quando fecham este documento de saída, sim. Fechamos este documento, exatamente. No entanto, tem de haver uma forma de distinguir, não sei se é aí, porque há situações em que nós não fazemos o transporte e, portanto, não queremos que o EDI saia. É no transporte. E há situações. Sim. Faz lá editar, João. Aqui no transporte é que nós vamos escolher o transportador, ou seja, se for próprio, escolher ali DSV, se não, podemos ter outro tipo de transportador, mas nós só vamos integrar quando o transportador aqui for da DSV. Pronto. Nós podemos, por exemplo, integrar quando for a DSV, o A, o B e o C. Por exemplo, criar, também usamos transportadores, em que o transporte é nosso. Portanto, nós cobramos ao cliente e contratamos ao transportador. E podemos criar um transportador que é outro. Dizer é que gera o EDI na mesma, não é? Gerará o EDI por uma lista, sei lá. Estou aqui a pensar, não é? Mas gera o EDI sempre que o transportador não seja outro. Isso é possível. Sim, nós podemos configurar isso dessa forma. Dizer quais são os transportadores que queremos gerar o EDI. Ok, está bom. Além disso, o transportador tem algum impacto? Ou é apenas um mero registro de quem transportou aquela... É um mero registro de quem transportou aquilo, sim. Ok, obrigado. Bom, depois aqui ao nível de questões, o Everton tinha-me colocado como é que inseríamos artigos em massa. Aqui, ou seja, através do iPic isso não é possível. Só é possível um a um, da forma que eu mostrei há bocadinho, que é vindo aqui. O que podemos criar é um template Excel ou alguma coisa do género, em que preencha e teremos que ser nós a ir à base de dados e inseri-los. A mesma coisa com o estoque inicial. Ok? A estratégia de picking já falámos. A questão das regras de armazenamento para os produtos corrosivos também já se falou. E atribuir o conjunto de localizações a um cliente quando necessário também já falámos, que era naquela estrutura dos grupos lógicos e das estratégias de arrumação. Não sei se existe depois mais algo. Isto foi as questões que eu fui apanhando e fui aqui guardando. Não sei se entretanto surgiram mais.
Sim, por exemplo, pronto, temos mais perguntas no sentido em que, por exemplo, situações mais específicas que foram aparecendo, principalmente dos clientes que vamos inserir agora primeiro. Eu queria saber uma coisa mais específica que era, por exemplo, se eu tiver uma encomenda que tem uma palete que tem 4 rolos, por exemplo, e se saírem 3, sobra-me um rolo nessa palete. E aconteceu o mesmo já anteriormente, por exemplo, tem outra palete, também só tem um rolo. É possível que o iPic me sugira transferir esse rolo para a outra palete que só tem um rolo, de maneira a que, em vez de estar a ocupar 2 espaços, ou seja, 2 paletes com um rolo em cada espaço, ter só uma palete com 2 rolos, coisas assim. Sim, ele na sugestão de picking, ele já tem algumas regras para fazer isso, ou seja, ele já tenta, ou seja, imagino que vocês têm em 3 localizações, cada uma delas com um rolo, não é? Ele tem alguns parâmetros que nós podemos tentar que ele vá limpar o máximo de localizações possível, ou faça o contrário, ou tente ir buscar uma que tenha 3 exatamente e vai manter as outras 3 ocupadas. Ele tem aqui algum parâmetro a nível da configuração que nós podemos configurar algumas regras desse tipo. Sim, não sei se é exatamente o que me estava a explicar, mas, por exemplo, o que eu quero dizer o que eu entendi foi que, por exemplo, se eu quiser 3 rolos e tiver 3 paletes com um rolo cada, ele pode ir-me buscar, posso escolher ou seja, posso configurar o iPic para ele me buscar os 3 rolos, ou seja, um rolo a cada palete, de maneira a tirar logo as paletes todas e desocupar o máximo de espaço, ou ir buscar 3 rolos ou uma palete com 4, não é, completa, e pronto, e tirar só de um sítio só. O que eu estava a perguntar era se, por exemplo, se eu só tiver uma palete com um rolo e todas as outras têm 4, a encomenda é de 3 rolos, eu só quero ir buscar a um sítio, ou seja, eu tiro 3 rolos de uma palete, mas a outra palete vai ficar só com um rolo. E o que eu queria era que, quando eu tivesse ali paletes incompletas, completar o máximo possível, ou seja, depois de... Tarefas de reorganização. Sim, coisas assim. Sim, ele não tem tarefas de reorganização. Sim, ele não tem nenhum algoritmo de reorganizar, ou seja, de otimizar. Ele otimiza o picking e otimiza o processo, mas não otimiza, não tem esse processo de gerar tarefas de reorganização do armazém. Ok. Ok, há bocado sobre os produtos corrosivos e inflamáveis, podemos criar grupos lógicos, ou seja, atribuir certas localizações a certos tipos de produtos, famílias, ou como nós atribuirmos os nomes aos tipos de produtos, mas nós podemos criar relações entre 2 tipos de produtos, ou seja, eu quero sempre que nunca quero que os corrosivos estejam numa localização com uma altura acima dos inflamáveis. Não. Dá para fazer esse tipo de relação? Não. Dá para criar grupos independentes, mas não dá para ter restrições desse tipo. Ele usa os grupos como sugestões, não usa como restrição. Ok, está bem. Outra pergunta. É possível, por exemplo, quando ali aparecia para, acho que era controlar lotes, é possível pôr vários lotes numa palete, certo? Ter numa palete, por exemplo, só um palete com 4 rolos, ter 2 de um lote, 2 do outro. Sim, é possível misturar lotes na palete. Se fores aí, abre aí tabelas, perfis de unidade. Geral, tabelas, perfis de unidade agregadora. Aquele perfil que nós definimos há bocado tinha aí uma monoproduto. Por exemplo, vocês podem definir que aquele perfil palete permite ou não multilote. Estás a ver aqui em baixo, nas opções, tem multiproduto por terceiro, portanto, até podemos
misturar produtos de clientes diferentes ou não neste tipo de palete. Portanto, cada palete, o outro que o João utilizou foi o Stores, acho eu. Sim. Anda lá mais, cancela lá e vê lá qual é que é a outra. Não, esses são esta de Storage permite multiproduto e multilote. Exatamente, está cá, Ok. multiproduto e multilote. Isto é definido ao nível da unidade que vocês geram, ou seja, a etiqueta de entrada no fundo. Definimos. Aqueles que estão ali virtuais, os perfis virtuais são as das localizações, acho que é de picking. Acho que existe aí um perfil virtual. Era mais para o fim. Portanto, este perfil virtual são as localizações de picking, por exemplo, geram uma unidade igual à localização e atribui este perfil. Portanto, por defeito, permite multiproduto e multilote. Se vocês quiserem criar regras diferentes, localizações, por exemplo, têm que definir a esses perfis que estão nessas localizações uma característica diferente. Ok. Não sei se há mais questões. Em relação as questões seriam, pronto, sobre os clientes agora que vamos inserir agora nesta primeira fase, eu não tenho mais questões, mas, por exemplo, até estou curioso para clientes futuros, como, por exemplo, nós temos um cliente que tem, que eu estive até a ver na parte da criação de artigos, que dá para adicionar peso variável. Ou seja, num artigo, quando nós vamos, dizemos que este artigo tem peso variável, cada vez que damos entrada de um artigo, temos que inserir o peso dele? Sim, tem que inserir quantidade e peso. Ok. Imaginemos. Pronto. Sim. Pronto, o presunto, vocês vão dizer que tem 2 presuntos e o peso total naquela entrada são X. Quando fazem a saída vão ter que fazer exatamente a mesma coisa. Ok. Ok. Nesse cliente, por exemplo, temos caixas com pesos diferentes. Nós acho que vamos utilizar o sistema de cada caixa tem um código de barras diferente, acho que vamos ir por aí e dando o código de barras conseguimos saber o peso para poder inserir a dar entrada dessas caixas. Mas, por exemplo, nós temos numa palete podem vir várias caixas, não sei ao certo o número de caixas que vêm por palete, mas elas estão organizadas, elas têm pesos variáveis, os pesos dessas caixas dentro dessa palete são todos diferentes e pode ser 20, 21, 22, 23 quilos, o que for. E se vier uma encomenda de 100 quilos, eu quero que o iPick me diga para ir buscar 100 quilos, que são X caixas. Quero que me tire X caixas, quero que faça a soma, mas nem sempre é possível que sejam exatamente 100 quilos. O iPick tem que ser exato, ou seja, tem que dar exatamente 100 quilos, ou ele tem alguma margem de erro? Tem uma margem de erro. Mas quando vocês vão pedir nesse caso, ele tem um parâmetro que é a margem de erro, acho eu. Deixa-me ver aqui. Mas esse caso, o que está a falar, o cliente pede sempre quilos, não é? Normalmente, sim. Pronto. Então isso não é um artigo de peso variável. Isso é um artigo de peso. Porque o cliente vai pedir é 100 quilos. O que acontece é que vocês não conseguem tirar exatamente 100 quilos. Então tem que existir a tal margem, mas o cliente vai pedir 100 quilos. Portanto, isso não é um artigo de peso variável. Atenção, isso não vocês podem. É um artigo que é movimentado ao peso. Apesar de ter caixas, cada uma com um peso diferente, vocês vão movimentá-lo sempre ao peso. Okay. Só era um artigo de peso variável se o cliente pedisse unidades simples.
Ele não pede unidades, mas nós não vamos fazer saída ao peso, nós vamos fazer saída à caixa, independentemente de 4 caixas terem 100 kg. Sim, mas vocês vão dar saída à caixa, mas vocês vão na mesma pesar todas as caixas. Sim, pesar, sim, sabemos o peso de cada uma das caixas. Mas esse, nesse caso, é um artigo de peso. É um artigo que é movimentado de peso, não é um artigo movimentado de peso variável. Ok. Mas então porque é quase impossível fazer os 100 kg exatos, por isso o Epic então faz o... Sim, uma margem há aqui uma coisa que há uma variável nos parâmetros que é a percentagem de erro que ele permite quando é ao quilo. Portanto, pode ser 10%, 5%, e ele permite confirmar mais ou menos essa percentagem. Que é exatamente para vos dar esses casos. Por feito aqui está 10%. Estava a ver aqui na base de dados de teste que tem 10% de permite. Ou seja, permite que vocês confirmem mais 10% e o sistema não vai permitir e não vai dar. Agora, como está, se pudéssemos 0%, ele tinha que tirar exatamente os 100 kg. Ou menos, ou exatamente. Ele para baixo consegue sempre confirmar menor. Para cima é que esta percentagem é sempre utilizada. Ok. Neste cliente, pronto, lá está. Não sei se quando chegar, se era melhor fazer só esta pergunta quando chegássemos lá a esse cliente, mas aproveito e faço já, que é nesse mesmo cliente, por exemplo, a palete pode ter 30 caixas e todas as caixas têm um peso diferente e pode ser até bastante diferente. Ou seja, o Epic vai ter no sistema os vários pesos. Se eu disser que quero 100 kg, ele vai fazer vai-me sugerir ir tirar esta caixa em específico. Mas essa caixa pode estar no fundo. Ele não vai fazer. Não vai ter. O sistema não vai sugerir isso. Quando vocês derem entrada da palete com essas caixas, vocês vão dar entrada pelo peso total que essa palete tem. Não é assim. Podem fazer isso caixa a caixa, mas na minha perspectiva não faz muito sentido. Eu percebo que em termos de operação, quando o cliente pedir 100 kg, vocês podem ter uma caixa com 99 e podem ter duas com 50. E o operador é que vai tomar a decisão de tirar da palete as duas de 50, em vez de tirar uma de 99, ou ao contrário. O sistema, eu na minha perspectiva punha isso, por exemplo, esse caso eu punha o peso total da palete. O sistema sabe que aquela palete tem 500 kg. O cliente quer 100 kg, eu mando tirar daquela palete. Agora, como é que vocês vão tirar? Que caixas é que vão tirar? Eu diria que a decisão é do operador. Gabriel, nós preferíamos uma solução mais automática. Primeiro, porque aquela palete é 100 kg, mas há paletes do mesmo produto que já lá estavam, ou entram mais tarde, mas têm 99, outras 97, outras 102. E quando o cliente pede o picking, pode ser feito a paleta A, B ou C, que até podem estar em soluções diferentes. Sim, mas quem vai sugerir esse picking, essa localização, se tiver essas paletes, o sistema vai sugerir essas paletes que se encaixam mais na quantidade que está a ser pedida. Ou seja, se tiver uma palete com 99 ou com 110 kg, ele vai sugerir garantidamente a palete com 110 kg em vez de ser a palete de 500 kg. Se estivermos a falar de FIFO com lotes, isso já não é bem assim, porque tem a ver com o lote, com a validade e com o lote, não é? Mas se não tiverem lotes, ele vai tentar tirar a palete com menor quantidade que satisfaça o que eu estava a dizer. Mas se fizermos à caixa, se fizermos à caixa, e aliás, este cliente até nos dá um ficheiro que depois podemos importar, teremos que ver depois isso, mas
dá-nos um fecheiro que podemos usar no IP, em que o fecheiro com as entradas, em que já vai dizer o código de barras da caixa e o peso que a caixa tem. E, portanto, a ideia seria picar a entrada pelo código de barras e o IPIC já saber que entrou este peso, sem ser preciso inserir. Penso que isso é possível. O peso, assim, se vocês quiserem utilizar essa identificação, saber que peso é que tem em cada caixa, vão ter que ter uma etiqueta em cada caixa, não é? E elas vêm etiquetar. As caixas já vêm etiquetadas do Mas peso. atenção, a etiqueta o que é que tem, né? Que número é que tem? É um número sequencial ou é um código e um peso? Por caixa. Não tem o peso. É um número código único da de caixa. Número único, sim. Só que o cliente envia-nos de antemão um ficheiro, uma tabela, um ficheiro Excel, em que tem o código de barras e o peso. E a descrição, enfim. A ideia é carregar esse ficheiro no IPIC, ok? Esse ficheiro vai dar uma ordem de entrada e depois com o scanner vai-se picando, chegou esta caixa, esta caixa, esta caixa, esta caixa. E o IPIC já sabe, ao picar o código de barras da caixa, já sabe qual é a caixa, que peso tem e qual a descrição. E aí fica já registado o peso das caixas, sem ser preciso inserir à mão na ordem de chegada, na altura da chegada. Se conseguirmos encaminhar o processo por aqui, eu acho que vai ser mais simples. E depois à saída, fazemos a saída à caixa, tendo em conta que é uma combinação de caixas que dá aquele peso ou aproximado. Sim, mas aí tem que ser identificado, tem que ser movimentado sempre a caixa. Aquele caso que estava a dizer que tem uma palete que tem 20 ou 30 caixas, ele pode realmente mandar tirar uma caixa lá do meio, né? Sim. As paletes podem ter tantas caixas, acho que não. As caixas não são assim tão pequenas. Não sei se são 20. Não são 20 ou 30. Eu não sei ao certo quantas são, mas deve ser para aí 10, 12, não sei. As paletes, bom dia, as paletes têm 20 caixas. 20, ok. Sim. Ok. Mas, Gabriela, é possível fazer o processo desta maneira? Portanto, à entrada, previamente carrega-se um ficheiro que gera o documento de entrada. Depois, o scanner pica os códigos de barras e o sistema registra os pesos de cada caixa. Portanto, os códigos de barras são únicos por caixa. E à saída, o sistema diz exatamente quais são as caixas. Sim, à saída tudo bem. À entrada, esse processo não existe, ou seja, tem que ser criado um processo de importação desse ficheiro, no fundo. Eu calculo que sim, mas é possível. Sim, é possível, sim. Ok. Eles só têm que confirmar as caixas quando estão a recebê-las. Leem o código de barras, o sistema mostra lá a informação e eles só confirmam, não é? Pronto. Ou até nem confirmar, porque nós damos a informação que o cliente nos envia como boa. Se a caixa chegou, é porque chegou como boa, sim. Portanto, se a caixa chegou, é porque chegou com aquele peso, sem ter que confirmar o peso. Sim, não precisam, só basta movimentar depois para as localizações. Certo. Ok. Eu penso que será mais automático e menos falível se for desta forma do que... Eu percebo o processo à paleta, é mais simples, mas é mais falível, mesmo em termos de gestão de stock. Pode ficar uma paleta assim um bocado esquecida num sítio que por acaso foi parar um sítio mais remoto, fica lá um bocado esquecido. Okay. Mas sim, depois, quando incorporamos este cliente, falamos mais em detalhe e estudamos melhor. Para já é só perceber o que é possível. Ok. Mais alguma questão? Susana ou Gil, tem alguma questão específica relativa a algum cliente? Eu sei que temos datas de validade, mas penso que isso é pacífico no IP.
lotes também será. Eu não tenho nenhuma questão específica, António. Ok. Susana, tens alguma? Eu também não tenho, assim, nenhuma questão assim específica. Ok. Eu agora vou, no final da sessão, vou já criar aqui o perfil mais restrito e depois também vou enviar aqui a gravação para que possam consultar caso haja alguma dúvida. E depois, durante a semana, até à próxima sessão de segunda-feira, se calhar marcávamos para a mesma hora, António. Segunda-feira que vem. Qual é o âmbito dessa segunda formação? Supostamente era responder a questões que surgissem e começar um outro cliente mais complexo. Sim. Ou então, se preferirem, vão colocando as questões por e-mail, eu vou respondendo assim que elas vão chegando, eu e o Gabriel, e depois marcávamos, se calhar, mais para o final da outra semana. Pois, eu estou mais inclinado para esta segunda alternativa. Ok. Eu acho que esta formação é muito útil e esta semana vamos incorporar, ainda não no armazém, mas ainda num ambiente controlado de escritório, os 3 primeiros clientes. Tenho a certeza que o Everton vai ter imensas questões às quais eu peço já a vossa paciência para resolver, porque é normalíssimo. Pelo menos eu se pegar nisto terei, e ele também vai ter. Mas se calhar será prematuro fazer já uma sessão das 8. Ok, então... Mantemos o plano de incorporar o cliente mais complexo, enfim, com mais movimento, 2 a 8. Sim. Ok. Mas iríamos tratar, portanto, mais... Tem uma formação, eu acho que depois vai ser mais interessante, com mais conhecimento, fazer uma formação já mais específica. Então fazemos o seguinte, que é, eu vou aguardar o vosso feedback para uma nova data. Sendo Sim, que não me esquecendo que acho que é para a semana que temos a semana mais curta, não é? É dia 2 é feriado. Sim. Exatamente. Ou seja, não esquecer esse pormenor. Sim, não há problema, mas eu diria, pronto, a menos que a implementação corra extraordinariamente bem e que já tenhamos condições na próxima semana de incorporar ainda mais um cliente, que se calhar será depois da Páscoa a nova formação. Ok, eu fico a aguardar o feedback então e depois também vou falando com o Everton. Sim, o canal está aberto, eu acho que vai ser usado agora nestes tempos, normal. Sim, ok. Pronto, se não houver mais questões então, terminávamos por aqui. E qualquer coisa podem ou contactar ou enviar e-mail. Ok, muito bem. Ok. Muito bem. Obrigado a todos. Obrigado a nós. Muito obrigado. Eu durante a semana vou... igualmente, sim. Diga, Everton, não estou aqui. Não, eu só ia dizer que eu durante a semana vou certamente comunicar com o João, mas muito provavelmente será com o João. Como o António disse, vão surgir muitas questões e qualquer coisa que eu lá está, que eu preciso, eu vou ter que perguntar e por isso durante a semana irão ter notícias minhas. Certo. E é só pedir, Everton, que colocasse sempre a equipa do iPic, porque às vezes eu posso estar mais ocupado e não conseguir dar uma resposta imediata e haver alguém que lhe consiga responder mais rapidamente. Sim. Ok. Tá, obrigado. Tá, obrigado, bom dia então. Bom dia. Tá, bom dia. Bom dia, obrigado.